Muito bem, vamos lá. Como disse, hoje nós vamos falar sobre o santuário. A Noeli chegou, boa noite, Noeli. Boa noite, Márcia, Galete. Boa noite, cheguei atrasada. Não, tá em tempo. Hoje nós vamos estudar sobre o santuário, tá? E esta imagem que está aparecendo aí para vocês é uma peça do santuário. Gente, talvez eu não consiga terminar hoje dentro certinho do horário, porque nós temos vários versos bíblicos para ler, tá? Mas tenham paciência comigo, máximo uns 10 minutinhos a mais. Mas veja só, essa peça aqui, quem já viu ela? Alguém sabe o nome desta peça? É uma peça do santuário. Essa peça se chama candelabro. Candelabro, tá bom? Ela tem 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Nós vamos ver que ela tinha o seu lugar dentro do santuário. Então, vamos lá. Qual foi o pedido de Deus para Moisés? Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo é bem fácil de achar. É o segundo livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, segundo já é Êxodo. Êxodo capítulo 25, nos versos 8 e 9. Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Deixa eu ver se todos localizaram. Ana Heloísa, abre no primeiro livro da Bíblia, que vai ser Gênesis. Tá? Aí depois você passa um pouquinho. Primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia. Isso. Abre lá no comecinho, vai ser Gênesis. Isso. É Êxodo capítulo 25. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 25, versos 8 e 9. Temos algum voluntário para a leitura? Alguém gostaria de ler? Selene? Pode ler, Selene. Só aperta o microfone aí. Isso, Selene, agora soltou o microfone. Tá, peraí, só um instante. Aí, soltou, né? Pode ler? Isso. Pode. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Aqui é o próprio Deus falando com Moisés. Veja só, no verso 8, Deus diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Nessa época aqui, o povo de Israel estava no deserto, tá? E eles moravam em tendas. E Deus diz: me façam também uma tenda, para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, você vai perceber que o santuário era como se fosse uma tenda, tá? O Templo de Salomão vai ser construído só centenas de anos depois. Neste momento aqui, era um santuário no deserto, e era um santuário móvel, uma tenda feita de cortinas. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. O fato é que Deus pediu para Moisés fazer. Qual o motivo pelo qual Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário? A resposta está no próprio verso 8, para que eu possa habitar no meio de vocês. O desejo de Deus é ficar no meio do seu povo. Isso aqui é muito bonito, né? Eu não posso pular essa aplicação. O desejo de Deus é sempre ficar no meio do povo. Olha, habitar é fazer a sua tenda ali para ficar no meio de nós. Lembra-se quando Jesus veio à Terra? Né? Ele veio habitar também aqui. Ele veio ficar entre nós. Então, a vontade de Deus é sempre ficar no meio do seu povo, tá bom? E Deus disse: façam então um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Agora, Moisés ia fazer um santuário como ele quisesse? Moisés, você escolhe. Faz o santuário do tamanho que você achar, com as medidas que você imaginar. Não. Deus mostrou um modelo, falou para ele olhar um modelo e copiar. Dá uma olhadinha no próprio capítulo 25, no verso 40. A Selene lê para nós. Êxodo 25, 40. Só um instante.
Mesmo capítulo 25 de Êxodo, no verso 40. Tá. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Olha que legal. Deus falou para Moisés fazer um santuário e mostrou para ele um modelo. Ali ele olhou para o céu, ele estava lá em cima do monte, Deus mostrou para ele um modelo, falou, olha, você vai fazer um igualzinho a esse que eu estou te mostrando. Então, ele fez aqui na terra, Moisés construiu um santuário com base no modelo que Deus mostrou para ele, tá bom? Então, Deus deu ali o projeto certinho para ele fazer como seria o santuário terrestre. Bem, o santuário era dividido em 3 partes. Eu preciso que você olhe aqui para a tela e veja bem essas 3 partes. O santuário era dividido em 3 partes. O pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo também é chamado de o Santo dos Santos, tá? É a mesma coisa que santíssimo. Então, olhe bem aí que eu vou repetir, porque isso aqui é importante. O santuário tinha 3 partes. O pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, tá? Já adianto que no pátio exterior, qualquer pessoa poderia entrar, certo? No pátio exterior. Mas no lugar santo e no santíssimo não era qualquer pessoa que poderia entrar. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos quando eu falo santuário ou tabernáculo, tá? Nós estamos usando como sinônimos, tanto tabernáculo quanto santuário. O tabernáculo também, muitas vezes a Bíblia utiliza o tabernáculo para essa tenda menor. Então, quando eu falo santuário, entenda como todo esse acampamento. Você está vendo uma cerca em forma de cortina? Tá vendo? Então, tudo isso daqui é o santuário. E tem uma tenda menor, que tem uma cobertura escura, tá vendo aí? O Ricardo está me acompanhando aí, Ricardo? Se o Ricardo estiver por aí, puder mostrar aquela setinha. Ó, esse é em cima aqui do tabernáculo, nessa tenda escura, tá? Dá para a gente identificar. O Ricardo tem uma técnica aí, ó. Esse lugar onde está a seta é o tabernáculo, ou o lugar que é chamado, é a tenda ali, que ela é dividida em 2 partes. Dentro dessa tenda, logo que você entrar na tenda, você está no lugar santo. Aí tem uma cortina lá dentro, no meio dele, e se você passar essa cortina, este véu, né, você está no lugar santíssimo, tá bom? Esse é o tabernáculo. Essa parte, que é essa tenda, essa cabana aqui, como é que eu usei a expressão? É como se fosse essa cabana aqui, tá bom? É uma tenda, né? Então, ela é dividida em 2. Agora, nós não estamos vendo o seu interior, mas eu vou mostrar para vocês. Então, se você entrar, a primeira parte é o lugar santo, a segunda parte é o lugar santíssimo, lá dentro. Agora, do lado de fora, que é aquele lugar que eu disse que qualquer um poderia entrar, tem aqui o altar de holocausto, o altar de sacrifícios. Coloca a setinha nele aí, Ricardo. Isso, ó, esse daí que o Ricardo acabou de colocar, era o altar onde eram feitos os sacrifícios, tá? Sacrifícios de animais, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E logo na frente tinha uma pia, onde o sacerdote se lavava, porque mexia com animal, se sujava com sangue, e ele se limpava nesta pia, tá bom? Vamos seguir aqui. Pode tirar as setinhas, Ricardo. Isso, valeu. Utensílios do pátio exterior. Quais as partes que ficavam no pátio exterior? Eu já até te mostrei. Tinha o altar de sacrifício e a pia, onde o sacerdote se lavava. E essas informações estão em Êxodo capítulo 40. Verso 29. Êxodo, mesmo livro que nós estamos aí, é o último capítulo dele. Capítulo 40, versos 29 e 30. Todos encontraram? Temos algum voluntário para leitura? Eu leio. Êxodo 40, versos 29 e 30. Eu leio. Ok.
Pode ler, Janaína. Tá, peraí. 29. E ali 40. em frente da... Achei. E ali 40, em verso frente... 29. Tá. E ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. E aí? 30 agora? Agora o 30. Tá. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Muito bem. Muito obrigado. O meu fala assim, ó, pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo. Logo que você entrava ali no santuário, né? Você já dava de encontro com o altar, onde eram feitos os sacrifícios. E entre o altar e a tenda, aquela tenda ali da congregação, né? Que é a tenda onde ficava o lugar santo e o santíssimo, antes de você entrar nessa tenda menor, tinha essa pia, que também é chamado de bacia, para se lavar ali com água, tá bom? Você identificou esses dois objetos aí nesses versos, né? Deixa eu ver aqui o próximo. Então, nós vamos ver agora que nós temos o que existe dentro do lugar santo. Prepare-se, que agora nós vamos entrar no lugar santo, tá bom? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 40 mesmo, só que no verso 22. Eu vou pedir para a Janaína continuar para nós. Vai ler, Janaína, os versos 22 e 23 nesse momento. Leia. Isso, É do 40 mesmo, né? Isso, mesmo capítulo 40, versos 22 e 23. Só esses dois. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Muito bem. O meu diz assim, ó. Pôs também a mesa na tenda da congregação, do lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. O que é essa expressão fora do véu? É o véu que separa o lugar santo do santíssimo. Então, dentro do véu, estaria dentro do lugar santíssimo. Fora do véu, no lugar santo, tá? Então, ele pôs ali uma mesa. E o que tinha nessa mesa? O verso 23 diz, sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor. Olha que interessante, era uma mesa com pães que ficavam ali no lugar santo. 12 pães, tá? Esses pães eram trocados semanalmente. Então, vamos lá. Já vimos que tinha uma mesa com pães, de um lado. Agora, o que tinha do outro lado? Está no verso 24, Janaína. Tá bom. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa. Que legal. Lembra logo no comecinho nós abrimos falando de candelabro, né? Então, aqui ficava o candelabro, dentro do lugar santo, de frente para a mesa, tá? Esse candelabro tinha 7 lâmpadas e eles nunca se apagavam. Ela era sempre mantida de uma forma que ela ficava sempre acesa. Sempre acesas essas 7 lâmpadas. Agora, o verso 26, porque tem mais um objeto. Olha, o que nós vimos que fica no lugar santo até agora? A mesa com os 12 pães e o candelabro, tá bom? E agora mais um objeto que ainda está no lugar santo. Verso 26. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina. Muito bem. Era um altar de ouro. Esse altar não era sacrificado nada, mas era um altar de incenso, tá bom? Que ficava ali diante da cortina, que era a cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo. Então, nós vimos 5 objetos até agora. Vou recapitular com você. Nós vimos que no pátio exterior ficava o altar de sacrifício, ou o holocausto, a bacia, essa bacia ela era de bronze, tá? Que o sacerdote se lavava. E dentro do lugar santo nós vimos a mesa com os 12 pães, o candelabro e o altar de incenso. 5 objetos já vimos. O que tinha do lado de fora, 2, 3 no lugar santo, e agora no lugar santíssimo. O que você acha? Ó, aqueles que já fizeram esse estudo comigo não pode falar. Você tem ideia do que ficava dentro do lugar santíssimo? É chamado de lugar santíssimo ou santo dos santos,
exatamente porque era o auge, tá? Da santidade daquele local, tá bom? O que será que tinha dentro do lugar santíssimo? Tem A ideia? Arca da Aliança. Ah, irmã Jô! Então vamos lá. Vamos ver isso daí? Não valeu? Valeu, claro que valeu. Vamos ver se a senhora acertou, né? De repente a senhora errou. O que havia no lugar santíssimo, tá? Êxodo capítulo 26. Vamos dar uma olhadinha? Êxodo capítulo 26, no verso 33. Êxodo capítulo 26, verso 33. Irmã Ju, eu vou pedir para a senhora ler, pode ser? Mesmo livro de Êxodo, tá? Só que o capítulo 26 agora, no verso 33. A senhora pode ler Tá para bom. nós? O 26:33, é isso? Isso mesmo. É? 26:33. Numa... Ou não, eu estou no 25, peraí, achei. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos, ou seja, santíssimo. Isso, olha que verso bonito, que coisa, que curioso, sabe? Que riqueza aqui de detalhes. Diz assim, pendurarás o véu debaixo dos colchetes. O véu é que é o que separava o lugar santo do santíssimo, né? E trarás para lá, lugar santíssimo, a arca do testemunho. Alguma Bíblia traz alguma versão diferente? Fala diferente? Da Janaína fala alguma coisa, tem outro nome, Janaína? Para a arca do testemunho? Se você observar, na maioria das Bíblias traz a palavra testemunho em maiúsculo. Não sei se a sua está assim, arca do testemunho. Aqui é a arca da aliança, gente. A arca da aliança. Essa é a famosa arca da aliança. Então, diz o verso, colocou para dentro do véu. E ela ficava no lugar santo dos santos, ou um lugar santíssimo. Que coisa linda. Não vamos ler. A minha fala Alguém? Arca da Aliança, é que eu falei, mas eu esqueci de desativar o mudo. Ah, então a sua traz o título, a Arca da Aliança. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre essa Arca da Aliança, né? O que tinha dentro dessa Arca da Aliança? Você tem ideia? Eu tenho. A senhora não vale. A senhora não vale. Maná. Tá bom, vou deixar para os demais falarem. Gente, ela é chamada de Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança, né? A expressão testemunho é uma expressão que se refere aos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos escritos em pedra, escritos pelo próprio dedo de Deus? Elas ficavam dentro desta Arca da Aliança, tá bom? Dá uma olhadinha no capítulo 40 de Êxodo mesmo, versos 20 e 21. Esta arca, gente, ela era de puro ouro. Imagine uma peça, uma arca, como um baú grande. Eu vou mostrar uma imagem dele aqui daqui a pouco. Uma imagem, assim, aproximada, né? E era de uma peça de puro ouro, tá bom? E dentro dela, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 40, versos 20 e 21. Alguém gostaria de ler? Pode ler, Manjô? Êxodo 40, versos 20 e 21. Ok. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca,
introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, o verso 20 diz que ele tomou o testemunho, que são os 10 mandamentos, e colocou dentro da arca, tá? E pôs um propiciatório em cima. O propiciatório era uma peça também de ouro puro, uma peça única de ouro, que era uma tampa para a arca. Ela tinha 2 anjos, um em cada lado. São anjos querubins. Os querubins são aqueles anjos que ficam mais próximos de Deus, tá? São chamados anjos cobridores. E eles ficam com as suas asas estendidas sobre a arca. A arca é o lugar, a arca onde a arca estava ali, era o lugar mais sagrado do santuário, representando a própria presença de Deus. E a lei de Deus ali era a lei demonstrando o caráter de Deus, bom? Demonstrando o governo de Deus. A lei de Deus estava dentro da arca. Joia? Então, aqui é um desenho para a gente ver o que tem lá dentro do tabernáculo. O lugar santo, aqui nós erguemos a cortina. Vou pedir para o Ricardo fazer a setinha aí, mostrar para nós os pães, a mesa com os 12 pães. Eu ia perguntar assim, quantos pães vai na mesa dos 12 pães, né? Aí a resposta. Por ele, né? Agora, o candelabro, Ricardo, mostra o candelabro aí para nós. Olha só, de frente, lembra igualzinho a Bíblia fala, um de frente para o outro. E agora, perto da cortina, tem a mesa com o altar de incenso, na verdade, né? O Ricardo pode mostrar isso. E agora nós estamos abrindo a cortina. Ali tinha uma cortina dividindo o lugar santíssimo. Agora a cortina está aberta e ali está a arca. Pode apontar para ela, Ricardo, a arca da aliança ou a arca do testemunho. Olha aqui uma imagem. Pode tirar a setinha, Ricardo, fazendo favor. Olha uma imagem dela assim. Ela era mais ou menos isso, né? Imagina só essa peça aqui toda de ouro. É algo bonito e muito valioso. Só que o valor monetário nem se compara com o valor religioso desta peça, tá bom? Sagrada. Deixa eu te falar uma coisa. Você já assistiu? Alguém assistiu o filme do Indiana Jones, que ele procurou essa arca? Indiana Jones e a Arca Perdida? Quem procurou? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem assistiu? Cadê o Luiz? Não estou vendo o Luiz. Luiz assistiu, Luiz? Até o Indiana Jones. Ô, Simar Duarte, até você é novo, ô, Simar. Esse filme é meio velhinho, viu? Mas até o Indiana Jones procurou a Arca Perdida. Sabe por que ele procurou? Porque todos os arqueólogos modernos aí tentaram procurar encontrar essa arca. Já há muito tempo ninguém encontra a arca, tá? É uma peça sagrada e ela ficou ali no santuário por muito tempo. Existem várias histórias. O Simar está dizendo que o filme é bom. Até os nazistas tentaram encontrar a arca, ele está dizendo. E é verdade. Mas a arca nunca foi encontrada. Na parte superior da arca, em cima do propiciatório, tinha a manifestação da própria presença de Deus, tá? E então era incrível isso daí. Em um determinado momento, em Israel, teve um inimigo, Israel levou a arca para uma batalha e Israel perdeu a guerra. E essa outra nação ficou com a arca. Mas a arca era tão sagrada que começaram a cair pragas nessa nação que ficou com a arca e eles devolveram a arca. Eu convido você para ler. Assim, tem muitas histórias curiosas sobre a Arca da Aliança, tá? Ela era sagrada mesmo. Agora, um pouco antes de Israel ser invadida pelos babilônicos em Jerusalém, esta arca foi escondida, tá bom? E ela nunca mais foi encontrada. Ela nunca mais foi encontrada. Mas é isso daí. Estes são os objetos aí do santuário. Alguém está com alguma dúvida até aqui? Muito bem, agora nós vamos começar a entender um pouquinho dos rituais aí do santuário, tá bom? Quem podia entrar? Eu disse logo no começo que qualquer pessoa poderia entrar no lugar, no pátio exterior. Era o lugar onde os pecadores entravam e a pessoa fazia ali o seu sacrifício. Agora, quem podia entrar no lugar santo? No lugar santo, somente algumas pessoas específicas podiam entrar. Dá uma olhadinha lá em Hebreus.
Hebreus está perto do Apocalipse. Então, eu sugiro que você abra lá em Apocalipse e volte assim para o lado esquerdo, tá? Vai folheando para o lado esquerdo. E você já vai chegar no livro de Hebreus. Então, no capítulo 9. Hebreus, vai lá pertinho do Apocalipse. Quem não encontrou ainda, e volte para o lado esquerdo, Hebreus capítulo 9. No versículo 6. Deixa eu ver. Ana Heloísa, vai no último livro da Bíblia, Heloísa. Isso. Agora você vai voltando até encontrar Hebreus. Me fala em que livro você está aí, Heloísa. Já estou na Hebreus. Aí, ó, tá vendo? Capítulo 9, no versículo 6. Ê, Vitor, hein? Capítulo 9, verso 6. Deixa eu ver se a Ana pode ler para nós. Ana Heloísa? Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Muito bem. Terminou? Sim. Ótimo, muito obrigado, Ana. Olha, observe o seguinte, diz o texto, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo quem? Os sacerdotes. Então, no primeiro tabernáculo é o lugar santo, tá? Segundo tabernáculo, o lugar santíssimo. No primeiro tabernáculo, só os sacerdotes podiam entrar. E o texto diz continuamente, todos os dias eles entravam, tá? Então, quem entrava no lugar santo? Os sacerdotes. Agora, e no lugar santíssimo? Nós vimos que no pátio exterior, todas as pessoas. No lugar santo, só o sacerdote. E no lugar santíssimo, quem poderia entrar? Vamos ver? Quem poderia entrar no lugar santíssimo? Hebreus capítulo 9, verso 7. Você está aí, de frente para ele, eu vou ler. Mas no segundo, ou seja, no segundo lugar, né, que é o santíssimo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, quem entra no lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote. E quantas vezes por ano? Uma vez no ano somente, ele entrava no lugar santíssimo, tá bom? Então, nós já vimos os personagens aí. Qualquer pessoa poderia entrar no pátio exterior, só o sacerdote, os sacerdotes entravam no lugar santo, e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o sacrifício, porque você deve estar pensando assim, mas que história é essa de matar animal? Né? Animaizinhos no santuário, por que que animais eram mortos? Vamos lá para Números, capítulo 28. Números está no começo da Bíblia ali. É o quarto livro. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Número, tá? Números, capítulo 28. Você vai abrir em Gênesis, Ana, e vai passando. Vai passar Gênesis, depois Êxodo, depois Levíticos e então Números. Números capítulo 28, versos 1 ao 4. Números 28, né? Me fala que livro você está, Ana. Eu estou no Lamentações.
Não, é bem para trás, é pertinho do começo da Bíblia. Bem para trás. Aí, me fala qual que você está agora. Ezequiel. Não, é para trás, é pertinho de Gênesis lá. Vai abrir Gênesis, depois Levíticos. Gênesis, Êxodo, na verdade, depois Levíticos, então Números. Oh, já passou. 28, né? Capítulo 1. Isso mesmo. Números 28, versos 1 ao 4. Gente, quem não leu ainda e gostaria de ler? O título... Ana Paula. Ótimo, Ana. Observe que o título é Ofertas Contínuas, tá? Então, pode ler, capítulo 28. 1 ao 4, isso. Falou mais o Senhor a Moisés, disse, dá ordem aos filhos de Israel, e disse-lhe da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidados para mais oferecer, aos seus tempos determinado. Ele dir-lhe a esta é a oferta queimada que oferecem ao Senhor, 2 cordeiros, 1 ano, sem manchas a cada dia, em conteúdo orloscal, 1 cordeiro sacrifica pela manhã, e o outro cordeiro sacrificará de tarde. Muito obrigado, Ana. Dá uma olhadinha no verso 3, pessoal. Dá uma olhadinha. Dir-lhes as... 2 pontos. Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, tá? Era uma oferta que todos os dias tinham que ser feitas. Por isso que ela é chamada de sacrifício contínuo, né? Era todos os dias. E o que era sacrificado? 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Olha que interessante. 2 cordeiros. Diz o verso 4. 1 cordeiro oferece pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Então, existia a oferta chamada oferta contínua, que ela era todos os dias. 2 cordeiros eram mortos, um pela manhã e um pela tarde. E esses cordeiros tinham que ter 1 ano de vida e sem defeito nenhum. Perceberam aí? Era um cordeiro sem defeito. E aí, o que você acha disso? Por que você acha que tinha que fazer esse sacrifício? Quem está ouvindo falar nisso pela primeira vez? Levanta a mão assim. A Noeli já tinha ouvido falar nisso, Noeli? Não? Está curiosa? Ó, o Cláudio pela primeira vez. Eu sei que muitos aqui é pela primeira vez. Então, esta era uma oferta. Olha, a Samantha está dizendo, é pelos nossos pecados. Pensa só comigo. Nesses tempos aqui, o Luiz Cláudio fez essa pergunta em um dos nossos estudos, hein? Nessa época que Jesus ainda não tinha vindo à Terra, não tinha morrido, tá bom? E como as pessoas pediam perdão pelos pecados, era por meio de sacrifícios. E esse sacrifício, ele era contínuo, representando o quê? Tinha alguém morrendo no lugar do pecador, continuamente. Então, se a pessoa estava longe de Jerusalém, ela se virava para os lados de Jerusalém, às 9 horas da manhã, e orava, porque sabia que tinha um inocente sendo morto, um cordeirinho inocente, de 1 ano, sem defeitos, sendo morto lá no santuário. De tarde, a mesma coisa, tá bom? Por isso era um sacrifício contínuo. Vamos lá, que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho e o seu significado. Agora, existia também o sacrifício pelo pecado. Aqui era um sacrifício pelo pecado específico. Nós estamos em Números, um livro para trás, é só ir para o lado esquerdo da sua mão aí, viu, Ana? Levíticos, capítulo 4. Em Levíticos, capítulo 4, a Bíblia narra sobre o sacrifício pelos pecados, tá?
podemos ler a partir do verso 27. Levíticos capítulo 4, versos 27 até o 31. Irmã Jô, a senhora está com sono? Está abrindo a boca aí, não pode. Tem que ficar bem acordada, poxa vida. O professor aqui, vendo abrir a boca, sabe que recentemente teve um julgamento, e os julgamentos estão sendo virtuais, né? E um desembargador dormiu na hora do julgamento. E filmou ele lá dormindo. Então, esse julgamento não vale, porque o julgador dormiu, né? Como é que ele vai julgar alguém se ele dormiu? Quando estava sendo apresentada a defesa, essas coisas. Então, não durma, irmã Jô, não durma. Ó, Eu acordei às 4h30 da manhã e não dormi mais. Aí já fui fazer minhas devoções, orar, mas essa cantar. noite a senhora vai dormir bem, pode ficar tranquila. Ó, Levíticos capítulo 4, versos 27 até o 31. Quem gostaria de ler? Quem sabe alguém que não leu ainda? Marisa, ótimo, Marisa. Pode ler. Só lembra de apertar no microfone. Isso. Capítulo 4, versos 27 até o 31. Pode ler? Pode. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que lhe será perdoada. Muito bem, Marisa, muito obrigado. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, no finalzinho do verso 31. E o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. O que seria perdoado? Aqui, o sacrifício pelo pecado. Quando alguém cometesse algum pecado, o que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que sacrificar um animalzinho lá no santuário. Lembra que o pecador entrava no pátio exterior? Então, ele cometeu algum pecado, caiu em si, viu que errou. Como é que ele tinha que fazer para ser perdoado? Ele tinha que pegar um animalzinho e levar o animalzinho para ser sacrificado. Pergunta que eu faço para vocês: quem matava o animalzinho? O sacerdote ou o pecador? Quem degolava ele? Pecador. Muito bem. Está no verso 29, ó. E porá a mão sobre a cabeça da oferta do animalzinho, pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Era o próprio pecador. Ele pedia perdão, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado e, cortava o pescocinho dele. Triste, não é mesmo? Se você for como eu, que gosta de animais, aqui em casa eu tenho 2 cachorras e uma gata, e aqui em casa é tudo fêmea, né? Então, você deve estar com dó dos animais, que é o que eu tenho também, tá? Muita pena por esses animais. E um animal inocente, né? Por que, gente, que tinha que acontecer essas coisas? Então, já vimos 2 formas de sacrifício. O primeiro era o contínuo, demonstrando que havia um sacrifício contínuo, um animal sendo morto o tempo todo, de maneira contínua ali no santuário, demonstrando que o pecador tinha intercessão contínua. Agora, pelos seus pecados específicos, ele mesmo tinha que ir lá matar um animalzinho para que ele pudesse ser perdoado. Vamos progredir e você vai entender melhor, tá? Antes de eu mostrar essas partes, eu quero pedir para o Ricardo passar aquele vídeo. Será que nós conseguimos, Ricardo?
O Ricardo está por aí? Conseguimos sim, peraí. Tem um vídeo que eu gosto de mostrar, que é um resumo do santuário. É o que tem no santuário, certinho ali, para você lembrar e ficar bem fixado aí. Vamos ver se vai dar certo. Porque essas coisas... Vamos ver. Assim, Vou tentar colocar aqui. Vocês falam se está aparecendo aí, se está aparecendo som também. Só um segundinho. Tá aparecendo aí? Começando. Pra Você começar. vai dar o play. Tá aparecendo. Isso que nós lemos no começo, né? Me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Chama a sua atenção porque o santuário ficava exatamente no meio, tá? As demais tribos, eles colocavam as suas tendas em volta. E o santuário ficava no meio. O altar, né? O animal era sacrificado. Pode deixar o som, Ricardo. A pia de bronze. Pode deixar o som, não tem problema. Entrando, o que que tem? Lembrando, os 12 pães, com a mesa dos pães. Candelabro. De frente para o véu, aquele altar de incenso, que mantinha um cheiro agradável ali dentro, né? Então, entrando, além do véu, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Lá dentro estavam os 10 mandamentos, tá bom? Muito bem. Valeu, Ricardo. Excelente. Todos conseguiram ver bem? Sim? Joinha aí? Maravilha. Então, vamos agora para o significado de tudo isso. Sabe que o santuário ele tinha muitos símbolos importantes ali. Eu vou apresentar um resumo para vocês. Qual o significado ou o objetivo do santuário? Nós vamos ver que o evangelho estava sendo contado ali naquele santuário todos os dias para o povo. Era o evangelho em símbolos. Deus estava sendo didático para mostrar como o pecado era uma coisa séria e como exigia uma solução. E essa solução exigia sangue, tá? Sacrifício. Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, verso 24. Lembra, nós vimos Hebreus agora há pouco. Está lá pertinho do Apocalipse, vai virando para a esquerda depois que você chegar no Apocalipse. Capítulo 9, verso 24. Hebreus, capítulo 9. Esse aqui? Por que Cristo não entrou, né? Isso, é esse daí. Eu ouvi alguém lendo, é esse mesmo. Hebreus, capítulo 9. Deixa eu ver se todos vocês encontraram. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Isso. Eu quero ler. Alguém chamou? O Gregory? É. Opa, tudo bem, Gregory? Pode ler para nós, olha. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou
santuário feito por mãos, figurado verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, parecendo a face de Deus. Muito bem, muito obrigado, Gregory. Olha só, que interessante. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, tá? O que foi feito por Moisés aqui na terra foi feito por mãos. Não entrou feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, está dizendo assim, que aquele que Moisés fez aqui, ele era uma figura do verdadeiro santuário. Lembra que Deus disse para Moisés, ó, faça tudo conforme o modelo que eu estou te mostrando? Então, o daqui da terra era uma figura do verdadeiro, tá bom? E olha só. Então, tudo o que acontecia aqui nesse santuário era algo simbólico, uma figura e sombra das coisas celestes. Simbolizava algo maior, tá bom? E, na verdade, simbolizava os evangelhos em símbolos. O evangelho, na verdade, em símbolos. Já era o evangelho ali no Antigo Testamento. Eu vou te mostrar mais algumas evidências para você entender. Pergunto para você, se o santuário era algo tão sério, né? Por que que nós não matamos cordeiro ainda hoje? Né? Se o santuário era algo tão importante, sério, sagrado, né? Por que que até hoje nós não estamos matando cordeirinho quando cometemos um pecado? Abra lá em João, Evangelho de João. Nós estamos em Hebreus. Você vai para o lado esquerdo da sua mãozinha, assim, ó. João, capítulo 1. E agora seus olhos vão começar a ser iluminados, tá? Que você vai entender o que significava tudo aquilo lá do santuário. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de João. Posso ler? Deixa eu ver se todos encontraram aqui. Posso ler, Eliselton? Pode sim, Samantha, mas pode sim. Só aguarda um minutinho. Parece que todos acharam, né? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Pode ler, Samantha, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem disse essa frase? João Batista. João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele viu Jesus andando ali perto do Rio Jordão, ele falou assim, ó, esse daqui é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Observe esta frase, como ela é rica, né? Como foi uma inspiração. Quando João aponta para Jesus e diz que ele era o Cordeiro, o judeu entendia muito bem, porque o Cordeiro era sacrificado lá no santuário, para perdão dos pecados do povo. Agora, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado não só de Israel, não só de uma ou duas pessoas, mas do mundo. Tá? Jesus é o Cordeiro de Deus. O cordeirinho que era morto lá no santuário, ele era inocente. Imagine só, eu cometo um pecado e vai um cordeiro morrer no meu lugar? Não é verdade? Jesus também foi inocente. Ele não teve pecados. Ele que morreu no nosso lugar. Lembra-se que o cordeiro, ele não poderia ter defeitos? Lembra desse verso? Cordeirinho sem defeitos. Jesus também sem defeitos nenhum morreu por nós. Por isso é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro que era morto lá no santuário representava Jesus Cristo que viria e morreria por nós. Então, o ritual do santuário nos mostra muitas coisas, dentre elas duas importantes, que nós podemos destacar. Primeiro, que o pecado é algo ruim, porque dói no pecador ir lá e ter que sacrificar o animalzinho. O pecado é algo ruim, gente. Isso nós temos que entender. Por mais que Satanás mostre para nós que o pecado é algo bonito, né? Igual ele fez com Eva, mostrando que ela seria mais sábia. Não, o pecado é destruidor, o pecado traz a morte. E para nos livrarmos da morte eterna, só alguém morrendo por nós. Por isso que o cordeirinho morria no lugar do pecador. Mas quem morreu por nós foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Para nós aqui no Ocidente, é mais difícil entender isso,
Agora eu creio que vocês estão entendendo melhor por conta desse estudo, mas na cabeça do israelita, lá no passado, quando João falou esse é o Cordeiro de Deus, logo eles ligaram com o santuário, tá bom? E entenderam, poxa, ele vai tirar o pecado do mundo, né? Então, este é o sentido, tá bom? Então, por que o sacrifício era contínuo? Porque tinha aquele sacrifício de manhã e de tarde. Porque demonstra que o sacrifício de Jesus, ele nos cobre todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos nem vivos, né? Mas o sacrifício de Cristo, Jesus nos representa diariamente diante do Pai, tá bom? Nós não ficamos nem um minutinho sequer sem um representante diante de Deus, tá joia? Que é Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso sacrifício contínuo. E o sacrifício pelo pecado? Meu irmão, minha irmã, se você hoje em dia cometer algum pecado, e nós já vimos que todos nós somos pecadores, se você cometer algum pecado, você não precisa pegar um cordeiro e ir lá matar no santuário. Basta você ajoelhar e pedir perdão para Deus, porque o Cordeiro de Deus já foi morto, tá bom? Ele já morreu por nós. O sacrifício pelo pecado já foi feito. Hoje basta nós nos arrependermos e pedirmos perdão, tá? Na época, o pecador tinha que colocar a mão na cabeça do cordeiro e confessar o pecado. Olha, a importância da confissão. E depois o cordeiro era morto. E ele mesmo matava o cordeiro, tá? Então, é o nosso pecado que matou Jesus Cristo lá na cruz. Foi o nosso pecado. Jesus não morreu por causa das chicotadas que ele sofreu, por causa da coroa de espinhos, não. Ele não morreu porque o soldado enfiou uma lança do lado, também não foi. Ele morreu por conta dos nossos pecados, tá bom? Foi pelos os nossos pecados que o mataram. Agora eu convido você para ler Mateus. Está no seu lado esquerdo, tá? Eu estou pulando João 19, vou pular alguns versinhos, depois você pode ler. Mas vamos ler os principais aqui. Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Aqui é o exato momento da morte de Cristo. Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versos 50 e 51. Evangelho de Mateus, deixa eu ver se todos acharam. Ana Heloísa já achou. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura para você. Mateus capítulo 27, verso 50 diz assim. Achou, Noeli? Mateus 27, verso 50 diz assim. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Entregar o Espírito quer dizer, ele morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Tá bom até aí. Jesus, então, estava na cruz e ele morreu. Tá? E aí o verso 51 diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É assim que está aí na sua Bíblia? Gente, o véu do santuário era aquele que dividia o lugar santo do santíssimo. E ele era de linho, bem grosso, trançado assim. E o texto diz que ele se rasgou de alto a baixo. E essa informação é importante. Sabe por que a Bíblia diz que ele se rasgou de alto a baixo? Porque não foi nenhum ser humano que o rasgou. Ele rasgou de forma sobrenatural, de cima para baixo. Tá bom? Por que o véu do santuário que dividia o lugar santo do Santíssimo se rasgou naquele momento que Jesus morreu? Por que você acha? É simples. Porque tudo aquilo estava mostrando que Jesus viria e morreria por nós. Quando ele vem e morre, tudo aquilo deixa de ter sentido. Aquele santuário e aqueles rituais deixaram de ter sentido.
O cordeirinho que estava ali para ser morto escapou, porque o Cordeiro de Deus foi morto. O véu que havia naquele lugar separando os santos se rasga de cima a baixo, porque ele não tinha mais necessidade. Por isso que nós não estamos mais sacrificando cordeiros até hoje. Gente, que coisa linda isso daqui. É de impressionar com a precisão da Bíblia, percebe? Todos aqueles anos, foram séculos fazendo este ritual. E até que chegou o grande dia que o próprio Cristo se entregou. E o santuário se rasgou de alto a baixo. Você está percebendo a importância de conhecer o Antigo Testamento? É conhecendo o Antigo Testamento que você entende o Novo Testamento. Se você não estudar, tem gente que prega, não pode estudar o Antigo Testamento, não precisa. Isso é um absurdo, né? Entendendo o Antigo Testamento mostrava que Jesus viria, tudo apontava para Jesus. Sabe que no santuário, tudo ali apontava para Jesus Cristo. A lâmpada, aquelas lâmpadas que estavam ali, você se lembra quando Jesus esteve na terra, ele disse, eu sou a luz do mundo? Também era uma forma de representar Cristo. Aquele pão que era renovado toda semana ali, também Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, olha só. Tudo ali, tudo ali. Aquele caminho que as pessoas faziam, sabe esse caminho que entrava ali no santuário, tinha o altar, a bacia, ia entrando, ia até o Santíssimo. Aquilo ali era chamado de o caminho, a verdade e a vida. Era o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus esteve na terra, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o santuário representava Jesus Cristo. Que fantástico, né? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Por que nós não sacrificamos mais cordeiro ainda hoje? Porque tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Aquilo era chamado de lei cerimonial, porque eram cerimônias, rituais, ou então lei de ordenanças. Lei de ordenanças, ou lei cerimonial, quer dizer a mesma coisa. E agora eu quero ler com você 2 versinhos. Está em Efésios. Você está em Mateus. Então, vá para o lado direito, que vai chegar em Efésios, capítulo 2. Vai passando, vai passar Atos, vai passar Romanos, vai passar Coríntios. Aí vai chegar em Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Há pessoas que confundem. E antes de ler o verso, eu já vou, enquanto você está achando, eu vou explicar. Há pessoas que pensam que Jesus, quando morreu na cruz, ele aboliu os 10 mandamentos, tá? Mas isso não é verdade. O que ele aboliu na cruz foi a lei de ordenanças, a lei cerimonial. E, a propósito, não perca o estudo de quinta-feira, tá? Que nós vamos estudar os 10 mandamentos. É um estudo impressionante também, tá? Os 10 mandamentos na quinta-feira. Agora, aqui, nós vamos ler Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Deixa eu ver se todos acharam. Eu sei que é um livro um pouco mais difícil de achar. Todo mundo achou? Noeli, então pede ajuda para mim, Noeli. Eu te ajudo. Libera o seu microfone aí. Eu estou em Mateus. Aí, vai para o lado direito. Lado direito. Mãozinha direita. Tá. Isso, essa é a mão direita. Você está indo para o lado esquerdo, hein? Isso, Sou péssima agora, nisso. para direito. Qual livro você está? Lucas. Pode ir mais. Vai passando e me falando os livros. Coríntios. Está chegando. Vai passar 2 Coríntios e vai chegar a Efésios. Achei. Aí, capítulo 2, verso 14. Mais alguém precisa de ajuda? Está escrito assim, Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus, tá? Havia uma sentença de morte contra nós, né? Somos pecadores. Lembram que o salário do pecado é a morte.
mas Jesus é a nossa paz, diz o texto. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, esse verso tem uma série de informações, nós vamos ficar com essa daqui. Aboliu na sua carne, diz o verso 15, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Qual a lei que Jesus aboliu quando ele morreu? A lei de ordenanças. Por isso que hoje nós não precisamos mais fazer um santuário, sacrificar animal, porque ele morreu ali e ele é a nossa paz hoje. Ele aboliu este ordenamento aí de cerimonial, tá? Agora, passa um pouquinho para o lado direito, Noeli, vai chegar em Colossenses, tá? No capítulo 2, no verso 14. Colossenses 2, verso 14. Colossenses, estávamos em Efésios, vai passar para o lado direito, vai passar Filipenses e então Colossenses. Aí, capítulo 2, verso 14 de Colossenses. Vamos ler? Eu vou fazer a leitura. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Sabe? A nossa condenação, que era lembrada pelas leis de ordenanças, né? Que a história ficar morrendo cordeiro todo dia, isso foi cravado na cruz. Então, a lei de ordenança foi cravada na cruz. Por isso, não precisamos mais de matar cordeirinhos, tá bom? Esta é a ideia. Vamos partir para o fim agora. Quem é o nosso sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que entrava no lugar santíssimo, representando todas as pessoas que ficavam lá fora, todos os pecadores. Então, vamos em Hebreus, onde estamos em Tessalonicenses, em Colossenses, é só ir para o lado direito um pouquinho que já vai chegar. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Já vimos como era o ritual do santuário, os utensílios do santuário, o que simbolizavam aqueles rituais. Vimos que o cordeiro simbolizava Jesus, tá? Agora nós vamos ver quem é o nosso sumo sacerdote atualmente, né? Que está lá no santuário celestial. Lembra? O santuário do céu, Moisés fez da terra com base no santuário celestial. Quem está hoje nos representando como nosso sumo sacerdote? O sacerdote é representante, né? O sacerdote era aquele que entrava no santuário representando o povo. Ei, manjô! Vamos ver Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Eu vou ler. Todos encontraram? Deixa eu ver, parece que a Selene ainda está procurando. Achou, Selene? Eliseu, tu me ajuda, eu não achei. Opa, mas é claro que eu ajudo. Fala que livro que você está. Eu estou em Provérbios. Você vai virar para a sua mão direita, a mão direita que você escreve. Não, você está indo para a esquerda aí. Do lado direito. Isso. Não, você está virando para a mão esquerda. Vira com a mão direita. Isso, é para esse lado. Pode virar bastante. Mais, bastantão. Bastante folhas. No último, aqui. Entendeu? Aí, ó, tá bom aí. Em que livro você está agora? Em Lucas. Isso, está chegando. Vai para o lado direito. Continua passando. Hebreus. Aí, Hebreus capítulo 11. Capítulo 9. 9. Capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Eu vou ler.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, olha que interessante, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, olha, ou seja, o tabernáculo dos céus. Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou aonde? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando redenção quer dizer salvação. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou no lugar santo dos santos, não do santuário terrestre, mas no céu. Quando ele foi para o céu, ele entrou no lugar santo dos santos. E está hoje diante de Deus nos representando. Por isso é que ele obteve eterna redenção. Ele não precisa morrer mais de uma vez, ele morreu uma vez por todos nós. Ele é o nosso Cordeiro que morreu por nós, e hoje ele é o nosso sumo sacerdote, que nos representa diante de Deus. Por isso que você pode orar tranquilo, que você tem um representante diante de Deus. Agora, para terminar, o versículo 28. Capítulo 9, verso 28. Está escrito assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o aguardam para a salvação. Gente, nós vamos terminar com este verso. Jesus, ele é o centro da Bíblia Sagrada, tá bom? Jesus Cristo, ele é o centro do Antigo Testamento e ele é o centro do Novo Testamento. Tudo na Bíblia converge, aponta para Jesus Cristo. Jesus é o personagem principal da Bíblia Sagrada. E ele quer ser o personagem principal na nossa vida. Sabe, o dia que nós começamos a entender esse assunto, que nós somos pecadores, estávamos condenados à morte, e Jesus deixou o céu e veio aqui morrer por nós, isso tem que mexer com o nosso coração, mexer com o nosso interior, sabe? Ele fez algo muito grande por nós. O amor demonstrado por nós foi muito grande. Então, diz esse versinho que nós vemos aqui, e ele aparecerá uma segunda vez. Por isso que eu falo tanto da volta de Cristo. Se a Bíblia sempre falou que Jesus viria a primeira vez para morrer por nós, ela também repete que ele virá a segunda vez. E dessa segunda vez, não para morrer, mas sim para nos buscar. Eu pergunto de novo para você. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Salvador, aquele que retira os seus pecados, o Cordeiro que morre no seu lugar? Sim. Tem mais uma pergunta. Você aceita Jesus Cristo como seu sumo sacerdote, representante lá no céu hoje? Sim também? Amém. Que Deus seja louvado. Você vê que coisa linda, né? Que estudo fantástico, né? Mas agora eu quero abrir para vocês fazerem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Eu, Eliseu. Oi, Luiz. Luiz, deixa eu fazer uma afirmação antes de você. Porque você lembra quando você me fez essa pergunta? Sim. Você me perguntou assim, né? Quando nós estudamos a morte de Cristo, aí você falou assim, mas e as pessoas do Antigo Testamento? Jesus morreu só pelas pessoas do Novo? Não. Morreu por todas. E o Antigo Testamento já mostrava que ele viria. Tá bom? Pode falar, Sim. Luiz. Não, a primeira pergunta seria a respeito, né, do que Jesus morreu por nós, por causa do nosso pecado, eu digo pecado original, né? Pecado, né, desobediência de Adão e Eva, né? Por isso que ele morreu e voltou para morrer por nós. Mas mesmo assim a gente continua sendo pecadores, né? A gente ainda comete os pecados, vamos dizer. Então, isso que ele apagou só o pecado original. Por que a gente continua sendo pecadores ainda, né? Ele paga todos os nossos pecados, tá? Por isso que quando eu peco, né, hoje em dia, eu tenho que pedir perdão ainda. Senão, imagina só, nem precisava mais.
Ah, só pagou o pecado de Adão e Eva lá. Então eu não precisava nem pedir perdão pelos meus, mas não é assim. A Bíblia é muito clara. Eu acho que eu estou na sequência aqui com 2 estudos. Como eu já anunciei os 10 mandamentos, talvez eu mude, tá? Porque o correto agora é eu estudar arrependimento, confissão e perdão. Para a gente entender como hoje em dia a gente ainda tem que abandonar os pecados, se errou por algum motivo, pedir perdão, mas cair, peço perdão de novo. Então não é só por aqueles pecados lá do passado, não. Pelos nossos hoje em dia também. Por isso que é o sacrifício contínuo, né? A gente tem um representante contínuo lá, nos perdoando todos os dias. Vivemos pela graça, né? Essa é uma expressão utilizada também no Novo Testamento. É a graça de Deus, que é esse sacrifício de Jesus por todos nós. Ela nos abraça, nos alcança e ela é contínua. Não sei se eu respondi, Luiz. Não, beleza. Mais uma pergunta. Tá. Não, a respeito do santuário, né? O santuário, pelo que eu entendi, além do sacrifício também, era uma forma de, na época, né, de Deus habitar entre nós, né? Exatamente. E no Novo Testamento, quando você lê o Evangelho de João, tem um texto lá que diz assim, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É a mesma ideia lá do Antigo Testamento, que Deus mandou fazer um santuário para habitar no meio deles. Só que agora ele veio em carne, né? Que Jesus veio em carne habitar. O plano de Deus sempre foi ficar junto da gente, junto do seu povo, tá bom? Selene, ia falar alguma coisa? Sim. Hoje, né, nós sabemos que nós somos salvos quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Naquela época era sacrifícios. Existiam pessoas que morreram, Jesus não tinha vindo ainda, né? Sem perdão, que morreram sem salvação no Antigo Testamento. Entendi. A salvação, Selene, ela é um julgamento divino. É Deus quem sabe, Deus quem julga a sinceridade do coração. Sim. Eu acredito que, mesmo a pessoa... Porque quem praticava aquele ritual do santuário eram os judeus, os israelitas. E Deus deu ordens para eles espalharem esse conhecimento. E, em muitos momentos, o povo de Israel falhou, tá bom? Em espalhar o conhecimento da verdade. Agora, em uma determinada nação, imaginemos lá, em uma outra nação, outro país, tinha alguém muito sincero, né? Que não conhecia por completo ainda o sacrifício, mas viveu de uma vida sincera com Deus. Eu acredito que essa pessoa será salva também. Tá? Tem um versinho de Isaías, eu não vou saber falar onde ele está exatamente agora, mas ele diz assim, o Ricardo pode até achar, Ricardo é o nosso especialista, tá, gente? Que diz assim, que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos teus pés? Né? São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, Jesus responde. É um verso que está dizendo assim, olha, vai ter pessoas no céu que não vão saber que Jesus morreu por elas. Mas foram pessoas tão sinceras, sabe? Dentro do conhecimento ali, que não tiveram, na verdade, a oportunidade de conhecer tudo. Mas aí, quando olharem para a mão de Jesus marcada lá no céu, aí Jesus vai contar, isso aqui eu morri por você. Percebe? Então, por isso que eu falo, o julgamento de saber quem vai ser salvo ou não, isso fica nas mãos de Deus. Isso é Deus quem salva, né? A gente não pode falar esse está salvo, aquele está perdido. O fato é que Jesus morreu por toda a humanidade, por todos. Valeu? Oi, Ricardo. Tem um texto de Zacarias que fala isso, né? Isso, é Zacarias. Achou o capítulo, versículo? 13:6. Zacarias 13:6. Zacarias está pertinho de Mateus. Zacarias 13:6. Eu vou ler para vocês aqui. Você marca aí, ó. Se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Olha que legal. Aqui já olha, no Antigo Testamento, muito antes de Jesus morrer, já falava que ele teria feridas nas mãos, né? Tá bom, gente, não precisa achar aí, não. Marca aí na sua Bíblia para você
ler depois. Valeu? Vai um resumo do estudo para você, dê uma lidinha nos versos depois. Tenham todos uma ótima noite. Vamos fazer a oração final? Vamos orar. Deixa eu colocar a mundo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque, mesmo nós, sendo pecadores, o Senhor Jesus veio a esta terra e morreu por nós. Muito obrigado por todo esse amor demonstrado. Querido Deus, nós queremos que a Tua palavra entre no nosso coração, transforme a nossa vida, nos dê sentido para a vida, alegria de viver e também a alegria de contar esta mensagem para outras pessoas. Dá-nos, Senhor, uma boa noite. Uma noite com a segurança de que estamos salvos em Cristo Jesus. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.